diria que sou uma pessoa que entende de matemática, ou seja lá que assunto que seja, muito profundamente. Mas ontem estive lendo sobre o nó de Gordon e foi algo que eu achei extremamente interessante. Eu li em Almanaque das Curiosidades Matemáticas, do professor Ian Stewart, e eu achei muito interessante porque a teoria dos nós, que foi proposta por Lord Kelvin, ela vai muito além de meras teorias sobre como são formados os nós e que talvez o universo fosse partículas entrelaçadas em nós. Mas além da física, além da literatura matemática, os nós eles estão presentes na biologia e no estudo do DNA. Eu fui atrás para ver como é que isso funcionava e eu achei muito interessante quando eu descobri que na verdade é o crossing over, que é o retrocruzamento que cruzam os cromossomos. Eu não tô com nenhum roteiro. E eles... cadê os nós? Eles formam as suas características genéticas. É muito legal. Eu adoro biologia e ciências da natureza em si. E esses aqui são os teoremas dos nós. Foi proposto pelo alemão Hunter. E a teoria dos nós, ele também diz aqui que se eu faço um cruzamento de 3, eu vou formar um nó. E se eu fizer um cruzamento de 4 também eu vou ter um nó. Mas se eu fizer um cruzamento de 5, que é o mesmo que 3 e 2 nós, eu vou ter ali 2 nós. E se eu fizer um cruzamento de 11, eu vou ter 552 nós. E sim, são todos números primos, ou seja, são somente dividíveis por 1 e por eles mesmos. E segue essa lógica muito legal. E pra quem não sabe, o nó de Gordon é quando você tem uma ideia de que algo é sem resolução. E o Gordon, quando ele se tornou rei na mitologia grega, eu não entendo muito de mitologia grega, mas ele fez um nó para lembrar de onde ele viera. E quando chegou a época do Alexandre o Grande, foi dito que só seria digno de ser rei quem desatasse aquele nó. E ele foi lá e resolveu apenas cortando o nó, enquanto que as pessoas passaram a vida inteira ali tentando desamarrar aquele nó grosso e difícil de desatar, e na verdade era só cortar ele, que foi bem interessante. Mas o que eu mais achei interessante foi que essa teoria dos nós lá do Lord Kelvin, também conhecido como William Thomson, ela perdeu, né, a validade. A gente sabe que tem a questão dos átomos. A gente acreditava que átomos eram indivisíveis. Hoje sabemos que átomos têm subpartículas lá, como prótons, nêutrons e a gente tem ali na órbita os elétrons. E ao longo do tempo foi desmistificando, até porque átomo significa indivisível e na verdade é divisível. E tem lá formação dos prótons e nêutrons são formados por quarks, né, que ali na explosão a gente tem neutrinos e é uma série de coisas diferentes. Mas o que eu achei muito interessante foi que a teoria dos nós, elas não são válidas só para os sentidos da matemática, mas também para a biologia, algo muito importante na genética. E hoje eu vi um estudo super interessante de 2009 e ali quando acontece o crossing over, que é retrocruzamento, em que a gente cruza ali 2 alelos de um cromossomo. E eu achei muito interessante quando o meu professor de biologia passou isso no decorrer do ano. E você tem um cruzamento de características genéticas, e é sobre isso onde entra essa teoria dos nós, em que a gente, como se fizesse nós no DNA. É claro que o DNA não é nenhum tipo de hélice mágica, mas é uma hélice incrível. E é aí que entra a teoria dos nós. E o nó de Gordon é uma brincadeira, tipo, um nó impossível de desfazer, mas que era só cortar. Ou, como acontece com os cromossomos, é só cruzar um cromossomo com outro e a gente cruzar linhas genéticas e formar várias características e coisas incríveis na natureza.
E existiu essa teoria, né, do William lá, do William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Sim, é o carinha lá da lei lá dos termodinâmica, criador da escala absoluta lá de Kelvin, que nunca chega a zero, é muito interessante também. E ele acreditava, né, que a natureza ela era feita por esses nós lá com partículas, que era, ele juntou uma coisa com a outra lá, partículas e coisas aleatórias, juntou uma coisa na outra, e aí o universo seria feito de nós, coisas entrelaçadas, digamos assim. Mas às vezes a matemática é só para não ter sentido mesmo, confundir a sua cabeça, ou talvez para servir para alguma coisa no futuro, como é o que acontece aí com os algarismos ou os binômios de Newton, que hoje é usado na tecnologia, e lá atrás não fazia muito sentido, mas hoje faz sentido absoluto. Então talvez um dia essa teoria dos nós eles tenham mais sentidos no futuro e coisas mais utilizáveis além do DNA e várias outras coisas. Além do mais, os nós lá na antiguidade eles tinham significados místicos, vários tipos de nós, como era o caso dos celtas lá, que tinham os nós deles lá diferenciados para indicar uma coisa ou outra. As pessoas usavam também na comunicação, também os nós eram usados para fazer arte, os nós também foram muito usados para fazer tapetes e várias coisas legais com nós, então nós é uma coisa interessante. E não estou falando do pronome da terceira pessoa lá, da primeira pessoa do plural, não. Estou falando de nós mesmo, de atar mesmo as coisas e é muito legal. E foi isso.